Olá, eu sou Juliana Martins, estou atualmente conselheira no CRN 4 e estou aqui hoje para falar sobre a situação da alimentação escolar na pandemia do Covid-19. Então, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Eu venho aqui como membro da REANE, a Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar. Essa rede, ela tem um comitê gestor composto por instituições e organizações ligadas às temáticas da alimentação e nutrição escolar, que são o Instituto de Nutrição da UERJ, a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Saúde do município do Rio, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o CRN 4, o SECANE da Unirio, a Unirio, a UFRJ do campus Macaé e a Universidade Federal Fluminense, a UF. Então, iniciando a apresentação e falando agora sobre a alimentação em si, a alimentação ela é um direito reconhecido na nossa Constituição em 2010, por meio da Emenda Constitucional número 64. Nesse momento, a alimentação passou a incluir os direitos sociais. É importante a gente saber que isso faz parte de um contexto, né? A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional trouxe para nós, no seu artigo 3º, o conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, é o quê? É a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, de modo que isso não comprometa outras necessidades nossas. E também tendo como base práticas que respeitem a nossa diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Não pode ser qualquer alimentação, tem que ser uma alimentação que atenda a esses critérios. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem uma grande expressividade no contexto de segurança alimentar por conta dele ter como usuários os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, esse programa ele atende a todos os alunos da educação básica, que inclui educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos. Todos que estejam matriculados na rede pública de ensino ou em redes filantrópicas e entidades comunitárias que sejam conveniadas com o poder público. Então, esse programa ele é universal, ele atende a todos os alunos matriculados na rede básica de ensino. Como características, esse programa ele possui o financiamento que vem uma parte do governo federal, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento para a Educação, o FNDE, e uma parte é dada pelos municípios, pelas prefeituras, né? A gestão desse programa ela é descentralizada. O FNDE ele delega a administração do programa para as prefeituras e as prefeituras delegam para as direções escolares. Essa é uma gestão muito complexa. Esse programa ele envolve muitos atores. É importante também comentar que as parcerias melhoram a qualidade do programa. Um exemplo de parceiro é o programa de parceria, né? É o programa intersetorial entre saúde e educação, saúde na escola. Por meio desse programa são realizadas diversas ações de monitoramento da saúde das crianças, de educação alimentar e nutricional. Então, são complementações que o programa pode receber por meio de parcerias. É importante dizer que esse programa ele é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos conselhos de alimentação escolar. Também por causa do grande volume de recursos que esse programa utiliza, ele é fiscalizado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento Escolar, o FNDE, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e também pelo Ministério Público. O CAE ele é formado por membros que são representantes do Poder Executivo, no caso das prefeituras, trabalhadores da educação, funcionários da escola, né?
e discentes, quer dizer, os alunos também, entidades civis e pais desses alunos. Outra coisa que é importante comentar é a presença da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso começou a acontecer a partir de 2009, por meio da Lei 11.947, que em seu artigo 14 traz a obrigatoriedade da utilização de pelo menos 30% dos recursos que são repassados pelo FNDE, que eles sejam utilizados na aquisição de gêneros da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, ou das suas organizações, né? Cooperativas, por exemplo. Nessa situação, deve, então, priorizar assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e também os quilombolas. Tá fresquinha, acabou de sair uma resolução do FNDE que atualiza as resoluções anteriores, né? E o que é bacana dessa resolução é que ela leva em consideração várias coisas. Por exemplo, a necessidade de aperfeiçoamento das ações de gestão do programa. Como eu falei, a gestão é complexa, é importante que as regras elas sejam bem claras. Então, essa resolução teve essa proposta. Ela leva em conta o Guia Alimentar para a População Brasileira, que em 2014 apresentou para a gente uma nova classificação de alimentos que ajudam a melhorar a escolha, né, alimentar. Ela também leva em consideração o modelo de perfil nutricional da OPAS, né, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é um instrumento para classificação de alimentos e bebidas industrializadas. Uma última coisa que ela leva em consideração, que também é muito importante, é a educação alimentar e nutricional como um tema transversal do currículo escolar. Né? A alimentação, ela passeia pelas disciplinas. Então, essa resolução, ela traz como proposta incluir a educação alimentar e nutricional no currículo dos alunos. Então, agora falando especificamente da situação de pandemia que nós estamos vivendo, o primeiro problema que começou a ser apontado, né, logo no início, quando as escolas fecharam, foi como ia distribuir a alimentação escolar para esses alunos continuarem em casa recebendo essa alimentação. Então, foram priorizados os alunos que estavam inscritos, cadastrados em programas de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família. Com isso, deixou de acontecer a universalidade. Alguns alunos ficaram sem receber. Então, foram realizados arranjos até para fazer acontecer a alimentação de forma universal e todos os alunos receberem. As formas que foram adotadas pelas prefeituras foram a distribuição de cestas físicas de alimentos, que foram montadas, na maior parte, através de doações, né? Distribuição de vales alimentação e também transferência direta de valores, né, para os pais por meio de cartões. Essa última opção, ela deixa uma abertura maior para a família, porque às vezes a situação não é de falta de alimento, às vezes é a situação do gás que acabou, precisaria comprar gás, às vezes é a situação de material de limpeza que está faltando, para higienização. Então, a transferência de renda, ela deixa a família mais aberta, né, para outras opções de uso desse recurso. Uma coisa que é importante falar é que nesse momento de distribuição de alimentos, foram distribuídos muitos alimentos ultraprocessados por conta da durabilidade, porque a gente sabe que os alimentos naturais, eles têm uma vida útil menor, né? Então, os alimentos que são preparados para estar mais tempo na prateleira, eles acabam sendo preferidos. No entanto, essa oferta maior de alimentos ultraprocessados, ela pode acontecer como uma ameaça à participação da agricultura familiar na alimentação escolar. Tudo bem que os alimentos da agricultura familiar são naturais e são mais perecíveis, mas é importante que as prefeituras se organizem de uma forma, façam um planejamento, de uma forma que as cestas de distribuição
para distribuição, elas possam ser organizadas, né? Possam ser separadas num tempo que não seja o de perecimento dos alimentos, mas que isso não deixe de ser ofertado. Até porque o agricultor familiar ele tem um planejamento para plantio e colheita. Então, se tem excedente, os alimentos estragam. E a maior parte dos alimentos que nós comemos, que fazem parte dos mercados, eles são da agricultura familiar no Brasil. Então, a gente tem que valorizar essa forma de produção, principalmente os que são de produção agroecológica, que são as que respeitam o ambiente e os processos de trabalho. Por fim, a pandemia só trouxe à tona a importância, né, do CAE, porque a fiscalização ela foi capaz de modificar cenários em diversos municípios do estado. A cobrança das famílias, a cobrança do Ministério Público, né? Essa situação colocada nas mídias, né? Nos programas, nos noticiários, foi muito importante, deu muita visibilidade, né? Ao programa e trouxe novas soluções. Então, é importante essa coisa do controle social se manter viva, mesmo após a pandemia. E aí, você se interessou por essa área de atuação? Você gostaria de trabalhar com alimentação escolar? Então, corre lá, vai verificar a resolução do CFN, do Conselho Federal de Nutricionistas, número 465, de 23 de agosto de 2010, que dispõe sobre as atribuições do nutricionista nesse campo de atuação. Ela também estabelece parâmetros numéricos mínimos e dá outras providências. Vou deixar aqui uma dica: visite o blog da Reane, conheça as ações realizadas pela rede, conheça os materiais que estão disponíveis. Lá no blog é possível fazer o download de várias cartilhas. Eu deixo aqui os meus contatos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!